Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Douglas Passarella falando. Quem não me conhece, eu estou iniciando aqui uma série de palestras sobre educação financeira e também sobre renda residual. Eu estou fazendo algumas experiências aqui no Facebook Live e também no Webinar Jam. E algumas pessoas estão aí acompanhando pelo Facebook, outras estão acompanhando aí pela plataforma do Webinar Jam. Deixa eu ver aqui quem está online. Kleber Lima, Eduardo Keating, Douglas Ladeira, tem pessoal aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, deixa eu ver mais aqui, Manaus, legal, Cuiabá, Goiânia, legal. Bom, pessoal, eu queria compartilhar hoje com vocês algumas coisas que eu tenho feito durante aí os últimos 2 anos, que está muito ligado aí na questão da educação financeira. Eu li um livro, que é o livro do Robert Kiyosaki, Negócio do Século XXI, e esse livro ele me deu aí vários insights de várias coisas e que começou me empolgar, né, para começar a conhecer novos mercados e tudo mais. Bom, eu vou fazer uma explicação breve aqui sobre essa questão da educação financeira. Vou tirar a câmera aqui. Fica só com o slide. Bom, ponto número 1, que muito estudo não quer dizer muito dinheiro. Por que isso, né? Nem sempre as pessoas que têm um bom conhecimento, que são estudadas, têm faculdade, pós-graduação, mestrado, nem sempre são as pessoas que têm o maior desempenho, aí, o maior resultado financeiro. Eu vou explicar isso para você, né? Na verdade, não é generalizando, mas nem sempre as pessoas que, às vezes, adquirem muito conhecimento conseguem aplicar esse conhecimento de forma prática. Tem várias coisas, né, que estão envolvidas, né, nessa questão da aplicação de conhecimento. Então, aqui um ponto muito importante é que nem sempre as pessoas que mais estudam têm muito dinheiro. Hoje, o pensamento atual, né, de 2010 para cá, nós temos aí o pensamento de que a diferença entre ser estudado e ser inteligente. E também a diferença entre ser um bom aluno e desenvolver métodos de aprendizagem e ser autodidata. Então, hoje, as pessoas aprendem muita coisa, só que nem sempre conseguem colocar em prática. Mas nós somos criados de uma forma diferente, né? Os conselhos aí, principalmente quem aí é de 1970 para cá, né? Isso foi incutido em nossos pais, nossos avós, e isso acaba sendo transmitido para a gente também, que é esse conselho tradicional. Fique na escola, estude muito, terá um bom emprego e assim conseguirá comprar tudo o que você quer. Será que é verdade isso? Nem sempre é verdade, né? A gente vê, por exemplo, profissões que foram extintas. Vê aí, por exemplo, eu sou aqui da região do ABC Paulista, né, Santo André, e aqui na região do ABC era uma região onde tinha muitos metalúrgicos. E hoje em dia, muitas famílias, né, que tinham metalúrgicos, têm pessoas desempregadas na família que não conseguiram recolocação e também tiveram que achar outras profissões. Então, esse conselho, na verdade, não se aplica aos dias de hoje. Eu ouvi o Marcelo Tass falando sobre o Fórum Internacional de Desenvolvimento, e ele falou lá que as crianças de hoje, né, 2018, as crianças de hoje vão ter profissões daqui a 15, 20 anos que hoje nem existem. Então, vão ter profissões que hoje nem existem, e essas crianças de hoje em dia vão trabalhar nessas profissões. Então, a gente tem que ter essa visibilidade das coisas que estão acontecendo no mundo atual para que a gente não fique desatualizado, né? Eu conheço várias profissões que foram extintas. Por exemplo, agora mesmo aí tem até ondas de instalação de robôs para call center, para internet, né, sites, atendimento. Então, muitas pessoas que trabalhavam com call center, por exemplo, não têm mais emprego, porque os empregos foram substituídos, aí, né, essas vagas foram substituídas por robôs. Então, a gente tem que sempre estar atento a essas mudanças de mercado.
Então, o conselho atual hoje é: tenha boas ideias, né? Seja empreendedor, e você, sendo empreendedor, criar empresas de sucesso e ganhar dinheiro através delas. Mas é lógico que nem sempre isso é possível, né? Porque quando você fala de empreendedorismo, isso envolve dinheiro. Muitas vezes as pessoas têm ideias, por exemplo, de montar franquias, comércio, algum tipo de negócio que envolve dinheiro. E nem sempre você tem esse dinheiro disponível para fazer esse investimento, né? Então, assim, nessa questão do empreendedorismo, né, o que é ser empreendedor? Você saber como desenvolver essa habilidade também no seu dia a dia é imprescindível. Então, quando você tem uma boa ideia, estruturar essa ideia em termos de custos operacionais e como você também conseguir desenvolver sua empresa e fidelizar os clientes. Isso em todos os mercados, né? Então, desde prestação de serviço até venda de produtos, a gente tem que ter isso bem em mente de qual o custo operacional, né? Quais são os custos que estão envolvidos. Então, por exemplo, eu vou montar ali uma loja, quanto eu vou pagar de aluguel, quanto eu vou pagar de funcionários, quanto eu vou pagar de energia, de luz, de internet, de impostos. E também tenho que me preocupar em desenvolver a empresa e fidelizar os clientes. Que muitas vezes acontece hoje é que as pessoas, por exemplo, que nunca trabalharam com determinado tipo de mercado, começam a trabalhar numa área nova e ela tenta fazer tudo. Então, ela vai ser a parte ali administrativa, a parte comercial, a parte de atendimento, e muitas vezes isso não dá certo, justamente por ela não ter essa expertise aí e não conseguir dar conta de fazer alguma coisa assim que ela nunca esteve envolvida. Então, uma das coisas também importantes é que a gente consiga ter isso bem em mente para conseguir desenvolver essas habilidades. Bom, revisando aqui, né? Voltando às ideias. Então, por que um bom emprego e a escola, né? Estudo, hoje já não garante mais essa estabilidade financeira? A gente pode ver aí até na tela, tem vários livros aí, né? Jeremy Rifkin, tem aí Peter Drucker, e tudo isso fala do fim dos empregos. Esses livros não são novos, esses livros são dos anos 80, anos 90. Então a gente vê que toda uma geração de empregos foram extintas por causa de novas tecnologias. Então, por que seria, né, o empreendedorismo o melhor caminho para a ascensão social hoje em dia? Como eu falei, hoje tem milhares de assuntos na internet, vídeos, publicações, livros, onde você tem aí conhecimento de empreendedorismo. O que é um empreendedor? Um empreendedor é aquela pessoa que não depende de um emprego, né? Ela está empreendendo, está fazendo alguma coisa diferente, está gerando uma renda decorrente do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho. Uma das coisas bem legais, até uma indicação aí para quem está assistindo, é esse livro, Guia do Pai Rico e Pai Pobre, o negócio do século XXI, de Robert Kiyosaki. Esse livro, ele mudou muito o meu modo de pensar. E não só o meu, né? Tem várias pessoas que falam desse livro aí pela internet, porque muitas pessoas confundem a questão do quadrante, o quadrante aí que eu vou falar um pouquinho mais para frente nessa apresentação. Esse quadrante é essencial para que você tenha uma vida equilibrada, principalmente nessa área financeira, quando a gente fala de geração de renda, renda residual. Bom, a gente tem que ter em mente também do ponto de vista, né? Tudo que a gente vai fazer novo gera uma sensação de desconforto. E essa sensação de desconforto tem que ser encarada como um desafio. É lógico que às vezes surge um frio na barriga e nem sempre é fácil a gente encarar aí um novo desafio. Mas tudo é questão de ponto de vista, né? A gente pode ver aí a imagem de uma pessoa de olhos fechados aí, falando, não sou rico porque tenho filhos. Você encarar de uma forma diferente, né? Tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos. Então,
tudo é uma ressignificação e também um olhar de um ponto de vista diferente. Não trabalho por dinheiro, nunca vou ficar rico. Então, assim, isso é uma coisa que eu escuto muito, né? Várias pessoas falam que não trabalham por dinheiro e trabalha por satisfação. Legal, lógico. Mas será que um emprego formal dá o resultado necessário para que você tenha uma vida realmente diferente? Geralmente não, né? Então, a ideia é dos empreendedores, das pessoas que têm realmente sucesso, é que o dinheiro vai trabalhar para mim. Então, esse dinheiro vai trabalhar para mim enquanto eu estiver, por exemplo, dormindo, viajando, curtindo com a minha família. Esse dinheiro vai trabalhar por mim. Como funciona essa questão do dinheiro trabalhar para você? Eu vou falar um pouquinho aí mais para frente. Um outro ponto de vista aí, né? Com dinheiro seja cuidadoso, nunca se arrisque. Na verdade é uma outra mentira. A gente tem que aprender a administrar o risco, né, em todas as áreas da vida. Tem aquele velho ditado popular, né, que quem não arrisca não petisca. A mesma coisa na questão do dinheiro. É lógico que a gente não vai fazer uma coisa de forma impensada, né? Mas às vezes a gente tem algumas oportunidades onde tem a possibilidade, por exemplo, de ter um rendimento e a gente fica com medo de arriscar e aí acaba não tendo um resultado diferente. Então aqui, as lições básicas, né? Os ricos não trabalham por dinheiro. Precisamos de alfabetização financeira. Eu não me lembro, né? Eu tenho hoje 43 anos, eu não me lembro de ter tido, por exemplo, uma aula de educação financeira. Eu não me recordo de ter tido uma aula de educação financeira na escola. E muitas pessoas hoje têm problema financeiro, né? Justamente por isso, porque não teve essa alfabetização financeira. Muitas pessoas entram em dívidas porque não sabem como calcular a questão de cartão de crédito, limite bancário, empréstimos, financiamentos, e tudo isso acaba prejudicando, né, a saúde financeira, às vezes, de uma pessoa, até mesmo de uma família. Então aqui, cuidar dos seus negócios, né? O que pode ser os seus negócios? Assim, hoje existem várias profissões, né, onde a gente tem que ter um desempenho para que a gente tenha resultado. Então a ideia é, quando fala de cuidar dos negócios, não deixar que esse negócio ande sozinho, e sim ter rumos, né, metas, objetivos, para que a gente consiga cuidar desse negócio que a gente criou ou de que a gente trabalha de uma forma sustentável. Aqui também fala, né, os ricos inventam dinheiro. A gente tem aí vários livros, né, falando de empreendedores. Por que inventa dinheiro? Né? Tem até um ditado que fala que dinheiro faz dinheiro. Por quê? Né? Justamente por essa questão, que aonde uma pessoa que tem um valor disponível, ela vê uma oportunidade, ela investe nessa oportunidade e acaba ganhando dinheiro nessa empreitada. Né? Então, por exemplo, você tem a oportunidade de fazer um investimento, de uma compra de um imóvel, de um carro, de uma franquia nova, de alguma coisa assim. Se você tiver o dinheiro ali, esse dinheiro disponível ali na hora, né, você tem muito mais poder de barganha, por exemplo, do que entrar num financiamento, ou pedir empréstimo e tudo mais. Uma outra coisa importante é trabalhar para aprender, né? Não trabalhar só pelo dinheiro. Eu tenho trabalhado em um mercado novo aí nos últimos 2 anos e eu tenho aprendido muito. Eu tenho conhecido muitas pessoas de todas as idades, de todas as formações culturais. Isso é muito interessante, porque você vê que as pessoas às vezes começam a aprender e aí começam a ter resultado financeiro, porque justamente conseguem aplicar as coisas que aprendem na vida e conseguem ter esse resultado financeiro. Então, vamos lá, eu vou falar agora um pouquinho dessa questão do quadrante. Né? Aqui é uma questão bem complicada, algumas pessoas não entendem isso, e essa questão é bem delicada, porque enquanto você não tiver essa visão clara desse quadrante, né, financeiro, você não vai conseguir entender como funciona a questão da renda residual. Hoje nós temos aí os quadrantes aí, renda, despesa, ativos e passivos.
Muitas pessoas pensam, por exemplo, que um imóvel é um ativo, um carro é um ativo. E hoje eu penso diferente. Eu também pensava assim, né, que um imóvel, um carro, ele era um ativo, e na verdade não é, é um passivo. Eu vou explicar o porquê. Quando você tem um imóvel, por exemplo, aqui na região, por exemplo, na região do ABC Paulista, aqui em São Paulo, quando você vai comprar um apartamento, esse apartamento custa aí de 400, 500, 700 mil reais, aonde você tem um custo fixo para manter esse imóvel. Se você tivesse esse valor aplicado, você conseguiria alugar um imóvel talvez melhor e ainda teria uma rentabilidade. Esse imóvel ele só se tornaria um ativo, por exemplo, se você comprasse um imóvel num preço bom, numa boa localização, e ele te gerasse, por exemplo, ele fosse alugado e te gerasse uma renda. Aí dessa forma ele se torna um ativo. A mesma coisa um carro. Quando você compra um carro, né, fala, poxa vida, eu tenho um carro, esse é um dinheiro que eu tenho na mão. Eu tive uma experiência, por exemplo, em 2014 eu comprei um carro, fiquei 2 anos com o carro e eu perdi por volta de 50 mil reais nesse carro em 2 anos. Então, na verdade, ele não foi um ativo, ele foi um passivo, depreciou, na verdade, o valor que eu tinha disponível na época. Você tem ali despesas, por exemplo, IPVA, seguro, gasolina, desgaste do carro, manutenção. Então, tudo isso, ao invés de se tornar, por exemplo, um ativo, ele se torna um passivo. A não ser que você tenha um carro. Esse carro é uma ferramenta de trabalho. Por exemplo, tem pessoas hoje que trabalham com Uber. O Uber, na verdade, hoje é uma pessoa que trabalha como motorista de Uber. Ele tem um carro próprio. Esse carro não é um passivo, é um ativo. Ele está gerando rendimentos para ele mês a mês. Aí a diferença, né? Como eu falei agora, esse é o padrão, né, do luxo. Então, quando a gente fala do padrão do luxo, o que acontece? As pessoas têm um salário ou têm um rendimento. Quando elas começam a ter acesso a mais dinheiro, a uma renda melhor, um maior padrão de renda, elas crescem rapidamente as suas despesas e também aumentam seus passivos, né? Trocam de carros mais gastões, né, de combustível, carros mais caros, carros com seguros mais caros, carros com manutenção mais caras. Esse é um padrão que muitas pessoas hoje no Brasil fazem. Muitas pessoas têm esse conceito errado no Brasil, e aí isso acaba prejudicando o orçamento de várias pessoas e várias famílias. Porque ao invés de você ter um aumento, por exemplo, vamos falar aqui de uma pessoa que é assalariada, quando ela tem ali, ela ganha, sei lá, 3, 4, 5 mil reais, ela passa a ganhar 10 mil reais, esse valor que estaria ali disponível a mais acaba se tornando despesas, né? Troca de carro, troca de casa, troca de imóveis, troca de roupa. Então tudo isso se torna, ao invés de ativos, né, que poderia estar ali gerando renda passiva mês a mês, acaba se tornando despesa. Então, qual é a ideia, né, que a gente tem que ter isso bem em mente, né? Então, quando a gente tem um emprego, a gente tem a nossa renda, a gente recebe ali aqui eu estou falando de emprego, mas a gente pode ter qualquer tipo de atividade que gere renda, né? Esse emprego ou essa renda, a gente tem que ter um equilíbrio onde a gente tem as despesas ali, impostos, alimentação, aluguel, vestimentas, diversão, transporte. Esse valor, ele tem que estar em média de no máximo 30% a 35% do seu orçamento, para que você consiga ter um equilíbrio financeiro, para que sobre valores para você fazer aplicações ou investimentos que se tornem ativos. Bom, o que é então ali, né? A gente está vendo ali nessa questão aí do emprego, os passivos, né? São hipoteca, imobiliária, empréstimos, cartões de crédito. Então, por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa aqui para essa palestra, e eu descobri, por exemplo, que tem cartões de crédito hoje no Brasil que eles geram mais de 140% de juros em um ano. Então você imagina, por exemplo, que você fez uma compra de 2 mil reais, você entrou no rotativo. Se passar um ano sem você pagar esse cartão, você vai estar devendo
quase R$ 2.500. Então, assim, é um absurdo essa questão da renda, dessa questão de juros no Brasil, né? Então, ao invés de você entrar em financiamentos, a ideia é que você faça uma aplicação financeira e aí você consiga gerar ativos para que esses ativos paguem essas despesas ou esses investimentos. Então vamos lá. O padrão de fluxo, né, de uma pessoa que tem aí um bom desempenho financeiro. Essa pessoa tem uma renda e aí quando ela tem uma possibilidade, né, de geração de renda, ela investe em ativos. Então, o que são ativos, né? Como eu falei, por exemplo, imóveis, carros que geram dinheiro, por exemplo, nessas pessoas que trabalham com Uber, ações, títulos, aplicações financeiras, por exemplo, em renda fixa. Hoje no Brasil está bem baixo, mas ainda gera mais rendimentos, por exemplo, que uma poupança. Então, o que acontece? Essa pessoa que gera renda, ela investe em ativos. Gera renda, investe em ativos. E essa pessoa, ela acaba dobrando ou triplicando o seu capital em pouco espaço de tempo. Justamente por isso. Quando a gente fala de essa renda, que pode gerar, por exemplo, uma renda passiva, podem ser dividendos, juros, né? Então, quando a pessoa entra, empresta dinheiro. Hoje existem aplicativos, por exemplo, onde você empresta dinheiro e tem rendimentos em cima desses juros. Royalties, esses royalties, por exemplo, você adquire uma patente ou uma marca, você vende a autorização de utilização dessa marca, esse valor é revertido aí para você, né, todos os meses em cima das vendas que essa marca é vendida. Então tudo isso é renda passiva. Quando você faz uma aplicação financeira, você recebe dividendos, por exemplo, de ações, tudo isso te gera renda mês a mês, sem que você tenha um esforço de um trabalho convencional. Então, assim, um ativo é algo que põe dinheiro no seu bolso, e um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Essa é a explicação mais fácil aqui de entender. Bom, já passou aqui, então, 20 minutinhos dessa questão da nossa palestra, né? Tem algumas perguntas aqui que o pessoal está fazendo, mas eu vou deixar para responder essas perguntas depois. Como eu falei, eu estou um pouquinho ainda inseguro aqui nessa questão aqui da live. A gente está fazendo uma live no Facebook e também está fazendo uma ferramenta aqui do Webinar Jam. Então, se tiver algum probleminha aí, vocês me avisem aí no chat, mas eu acho que está tudo bem. Bom, eu falei aqui um pouquinho da renda passiva, falei um pouquinho do quadrante, e eu queria agora falar com vocês a respeito de uma possibilidade de geração de renda residual. Como funciona essa questão da geração de renda residual? Eu vou falar de uma empresa onde eu tenho feito um trabalho, e esse trabalho já está me gerando uma renda residual em pouco tempo. Essa empresa é a empresa Edo. É uma empresa que trabalha com cosméticos, nutrição e também a parte de perfumes. Deixa eu beber uma água aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho da empresa, dos fundadores da empresa e as formas de rendimento onde você vai ter ali a sua renda residual. Quem é a Edo, né? Qual é essa empresa que eu tenho trabalhado? Essa empresa, ela pensou para desenvolver essa marca em um Ikigai. Esse Ikigai é essa mandala que você está vendo aí, que o Iki quer dizer vida e Gai, realização dos desejos. Quando eu entendi um pouquinho dessa mandala, eu acabei entendendo que faz muito sentido com as pessoas que fazem parte dessa empresa, que está muito ligado à paixão, missão, vocação, profissão. Então, do que você gosta, no que você faz e você é bom, o que o mundo precisa e pelo que você pode ser pago, né, de acordo com o seu trabalho. Essa questão aqui dessa empresa, eu achei muito interessante, é que você é pago realmente pelo resultado aonde você é capaz de executar. Então, quando você tem um resultado, você é mais bem pago de pessoas que não têm resultado.
Uma pergunta que eu faço aqui, né? Qual é o seu plano B? Então é um segundo emprego? Investir em ações, investir em imóveis, aposentadoria, né? A gente sabe hoje que a aposentadoria hoje é bem complicada no Brasil. Seu plano B é prestar concurso público, negócio próprio, montar uma franquia. Muitas vezes a gente pensa, né, em ter um plano B, mas não sabe o que fazer. Eu tenho o meu plano A, e essa geração de renda residual é o meu plano B, ainda é o meu plano B. Eu tenho a vontade de mudar para só fazer o plano B virar um plano A, e isso está sendo cada vez mais palpável, né? Então, qual é a sua opção de plano B? Quais os ganhos de empreender? Então, quando você começa a trabalhar com empreendedorismo, você pode planejar seu futuro financeiro, você tem liberdade de horário, você gera uma renda extra e o ganho é ilimitado e proporcional ao seu esforço. Essa é a parte mais interessante. Hoje a gente conhece, por exemplo, várias empresas que você, principalmente essa parte de empresas públicas, né, que você vê pessoas ali que elas prestaram concurso público, são desanimadas e não recebem aumento, não recebem promoção e ficam o resto da vida naquela mesma posição e naquele mesmo estilo de emprego por vários anos. Já nessa questão de empreendedorismo, o seu ganho é ilimitado e ele vai ser proporcional ao seu esforço. Aqui eu vou falar um pouquinho do mercado onde eu tenho atuado nesses 2 últimos anos. A gente fala aqui de MMN, ou marketing multinível, ou, como eu gosto de chamar, marketing de relacionamento. Os ganhos financeiros são agressivos, crescimento rápido, então você define o quanto você quer ganhar, você define a sua agenda de trabalho, você não tem chefe, né? Você é o seu próprio chefe, você conta com um apoio profissional gratuito para empreender, né? Como funciona essa questão de apoio profissional gratuito? Você tem várias pessoas que já estão trabalhando nesse mercado, que hoje trabalham na Edo, elas estão dispostas a te ajudar a trilhar, né, nessa profissão. É uma profissão, né? O marketing de relacionamento hoje em dia é uma profissão. Tem várias pessoas que têm um rendimento significativo aí, com 2 ou 3 dígitos mensais aí. Então ela gera essa questão da renda residual e ela vai depender da sua atuação direta, né? Quando eu falo que gera a renda residual e ela independe da sua atuação direta, é que você, nesse caso, você vai criar um mercado de consumo aonde você vai ser bonificado pela criação desse mercado de consumo. Eu vou falar um pouquinho mais para frente como que é que você vai criar esse mercado de consumo. E também hoje, né, muitas pessoas trabalham com marketing de relacionamento, mantendo a sua ocupação atual. Por que eu escolhi a Edo, né? Qual foi o que me brilhou os olhos para escolher a Edo? Menor investimento inicial do mercado, a bonificação é agressiva, simples, produtos com alta qualidade, não tem travas de consumo mínimo, então você pode, por exemplo, fazer compras, você não é travado, né, para fazer compras grandes. A nossa rede, ela viaja a partir de Ruby, que é uma graduação que eu vou falar um pouquinho mais para frente. A Edo é o negócio principal dos criadores dela, então eles têm foco 100% no negócio. Juntos ali, né, os 3 sócios da empresa, que eu vou apresentar um pouquinho mais para frente, eles têm mais de 16 anos de experiência em network e marketing também. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na Edo também foi a ética na condução dos negócios, a preocupação real com o sucesso do empreendedor. Agora fica também aqui uma outra pergunta, né? A gente falou um pouquinho aqui se você pensa em ter um plano B, e por que você pensa em ter um plano B? Realizar seus sonhos, sonhos da família, independência financeira, segurança no futuro, qualidade de vida, liberdade. Aqui tem pessoas que se enquadram em todas essas possibilidades, né? Então, pessoas que não têm hoje uma possibilidade no emprego atual de realizar os sonhos e sonhos da família. Tem pessoas que não têm hoje possibilidade de ter independência financeira. Pessoas hoje que não veem uma possibilidade de se aposentar com segurança no futuro. Muitas pessoas trabalham demais. Eu conheço pessoas, por exemplo, que trabalham de 15, 16, 17 horas por dia e não têm qualidade de vida. E também pessoas que até que têm um rendimento bom hoje, que conseguiria
né, que consegue realizar os sonhos da família, consegue ter independência financeira, mas não tem liberdade de horários e nem de ter uma vida familiar. Uma outra pergunta é, né, se você continuar fazendo o que você faz hoje, como você vai estar nos próximos 5 anos? Eu me fiz essa pergunta, eu vi que se eu continuasse a fazer o que eu fazia, eu não ia ter nada de diferente nos próximos anos. E que anos passaram e eu também não tive nada de diferente. Pessoas, por exemplo, que deixam a vida passar por anos e anos e não tem nada de diferente. Então, por que não arriscar fazer alguma coisa diferente e você ter um resultado aí a partir de 1 ano ou 2 anos? Então aqui eu vou falar sobre um sistema que vai te recompensar financeiramente por algo que você já faz. Então muitas pessoas ficam com um pouco de receio, têm um pouco de medo de arriscar, como eu falei, né, na palestra de educação financeira, mas aqui a gente vai falar de uma coisa que você já faz. A Edo, né, como eu falei, dos 3 donos, o Guilherme Tella, Luciano Barbosa e Rafael Maia, eles têm aí uma experiência incrível. O Guilherme Tella, ele é dono hoje de uma fábrica de cosméticos de mais de 16 anos, onde são fabricados os produtos da Edo. O Luciano Barbosa, ele já trabalhou com marketing de relacionamento em empresas grandes e está trazendo toda essa experiência aí para a Edo. E Rafael Maia foi diretor aí de grandes empresas da área administrativa. O nosso modelo de negócio. Então a Edo cuida aqui de algumas coisas para que você tenha liberdade para fazer outras. Né? O que a Edo faz? Paga as pessoas para promover os seus produtos e oportunidade, fabrica os produtos, ela faz toda a parte de logística e paga o seu bônus. Qual é a sua responsabilidade? Você compra os produtos, consome e revende e compartilha a oportunidade com outras pessoas. Quando eu falei da questão da criação de um mercado consumidor, é justamente isso. Então hoje você já usa shampoo, sabonete, creme para as mãos, perfume, cosmético. As mulheres, por exemplo, usam maquiagem, base e tudo mais. Mas ninguém é pago pelo que já usa. Então, por isso que eu falei que a gente vai apresentar aqui uma oportunidade de negócios de alguma coisa que você já faz e você pode ser remunerado apenas trocando de marca. Aqui na Edo você tem a possibilidade de venda online também, a venda direta, e tem comissão em tempo real. Eu vou falar um pouquinho aqui de cada uma das comissões para você entender. Mas antes eu vou falar da estrutura da Edo. Esse prédio que você vê aí do lado direito é o escritório central, ele fica dentro do shopping Tamboré, em Alphaville, aqui em São Paulo. Tem a fábrica própria, como eu já falei, é a fábrica própria de 16 anos, e está sendo construída uma nova fábrica de 12 mil metros quadrados. Tem um centro de distribuição de 4 mil metros quadrados, e hoje nós temos parceria com o maior operador logístico nacional, onde a gente tem a possibilidade de distribuir os produtos em todo o Brasil de uma forma rápida. Os produtos. Não vou falar de todos os produtos, vou falar aqui do mix de produtos. Então ali você pode ver ali na frente esses potinhos aí alaranjados. Então tem Oxfree, que é polivitamínico, Hair Nails, que é um polivitamínico para cabelos e pele, unhas, ômega 3, colágeno. Tem também ali cártamo e cromo, que é um componente, são fórmulas para que você tenha menos vontade, por exemplo, de comer doces. Você tem ali do lado direito também, aqueles potinhos coloridos ali, são shampoo, condicionador, máscara, o Slim Tea, que é um chá de hibisco muito bom, óleo de coco, hidratantes corporais, óleos corporais, sabonetes líquidos, creme anti-idade, creme para bolhas nos olhos, né? Aquelas bolsas que nós temos abaixo dos olhos, e também a linha de perfumes. Quando nós falamos de criar um mercado consumidor e gerar uma renda residual, nós falamos, por exemplo, de que você vai comprar um produto da Edo, você vai experimentar esse produto da Edo. Se você gostar desse produto, você vai começar a consumir os produtos da Edo e também compartilhar essa oportunidade com outras pessoas, falando para que ela faça a mesma coisa que você. Você compre e consuma, e todas essas pessoas que você indicar para essa oportunidade, você vai ter um percentual de rendimento, onde você vai ter uma renda residual enquanto essas pessoas estiverem utilizando os produtos.
A maior parte dos produtos da Edo são feitos com essa nanotecnologia, aonde eles são microfiltrados e aí também tem uma absorção mais profunda nas camadas da pele. Como eu falei, né, os produtos, vou falar um pouco, passar rapidamente aqui os produtos, mas nós temos os kits sob medida, onde tem ali sabonete líquido, difusor, né, de aromas. Esse é a nova linha de sabonetes líquidos, ele é um frasco de vidro muito bonito, até mesmo para enfeitar o ambiente. Difusores também são os frascos de vidro com vários aromas diferentes, também muito bom. Maquiagem, saiu primer, base líquida, batom líquido, máscaras para cílios, pó compacto, sombra. A linha de perfumes, tanto feminina como masculina. E uma das coisas importantes é que você vai focar no crescimento do seu negócio. Né? Por que no seu negócio? Né? A gente está falando da Edo, e aí eu estou falando aqui do seu negócio. Quando você entra na Edo, você cria como se fosse uma micro franquia. Você vai ser um consultor, um distribuidor local na sua região. Então você vai apenas compartilhar essa oportunidade e a Edo vai fazer toda a parte burocrática de site, fabricar os produtos, entregar os produtos, faturar os produtos. São 10 formas de ganho. Nessas 10 formas de ganho tem aqui divididas em duas partes, desempenho pessoal e desempenho da rede. Então no desempenho pessoal, eu vou revender os produtos, se eu gostar de vendas, eu consigo também ter um bônus web, bônus de indicação, bônus de aceleração. E desempenho da rede, eu vou falar aqui um pouquinho também de cada uma dessas 10 formas de ganho para você entender, mas basicamente é você ser comissionado pelo consumo das pessoas que você indicou. Vamos lá. As formas de ganho. Quando você faz um investimento inicial na Edo como micro franqueado, você tem ali 40% nas vendas internet. Então você imagina que você tem uma pessoa que não mora na sua cidade ou no seu estado. Você vai ter um site onde você vai mandar o link para essa pessoa de algum produto que ela tem interesse. Ela compra esse produto pelo site. A Edo tem toda a parte de recebimento de valores, tanto com boletos ou com cartão de crédito. E mesmo assim, você vai ter o comissionamento de 40% nessa venda. Quando você faz a venda direta, né? Você compra os produtos e revende para as pessoas ali do seu meio de relacionamento, você tem ali 100% de lucro. Então você imagina, por exemplo, de um perfume, onde você compra o perfume por R$60, vende ele por R$120. Aqui são exemplos de lucro do perfume. Se você vender um perfume por dia, você tem uma renda a mais de R$1.800. Aqui a gente não está falando ainda de renda residual, tá? A gente está falando de venda direta. 2 perfumes por dia, R$3.600. 3 perfumes por dia, R$5.400. Aqui a gente começa a falar de bônus de equipe. Então vamos imaginar que você começou a utilizar os produtos, você gostou dos produtos, você compartilhou essa possibilidade de uma pessoa que você conhece comprar esses produtos com 50% de desconto. Ela gostou, indicou para outras pessoas e a partir desse momento você vai formando uma equipe de consumo, né? Um mercado de consumo. Você tem a possibilidade de ganhar em 9 níveis dessa sua equipe. Então você imagina que você convidou o seu primo está no primeiro nível, seu primo convidou um outro primo, esse outro primo está no seu segundo nível, esse seu segundo primo convidou um amigo, esse amigo está no seu terceiro nível. Então você tem a possibilidade de ganhar ali de 1 a 6% em até 9 níveis de indicação. Bônus de graduação. Quando a sua equipe começa a consumir os produtos e você movimenta uma certa quantidade de produtos, você tem uma graduação. Então, por exemplo, tem a graduação ali de Rubi, Esmeralda, Diamante, Diamante Elite. Você tem a possibilidade também de ter uma bonificação a mais por formar uma equipe, ali a partir de 4% até 11%. Eu vou falar um pouquinho aqui quais são os requisitos depois de cada uma dessas graduações. Bônus de rede. Essa é a parte também que eu achei bem interessante da Edo. Você imagina, por exemplo, que a empresa fatura um valor mensal. Todo o lucro desse valor mensal
a empresa separa 2% para ser dividido entre todos os consultores que tiverem atingido aí a graduação de Rubi e Esmeralda para cima. Então, o Rubi e Esmeralda tem 52% desses 2% mensais de lucro da empresa. Bônus de liderança. Quando você consegue formar diamantes ou acima, você também tem a possibilidade de ter ali até 4 níveis, né, de diamantes na sua rede, recebendo ali também de 1 a 2% sobre todo o faturamento da equipe que essas pessoas formaram. Aqui tem o bônus de indicação. Esse bônus de indicação, nós temos hoje 3 combos, que é o combo Start, o combo Executivo e o combo Top. Quando você indica uma pessoa para começar um negócio na Edu com o combo Start, você tem um comissionamento aí de R$18, no combo Executivo R$60 e no combo Top R$92. No final da apresentação eu vou falar aí um pouquinho de cada um desses combos. Aqui começa a questão do bônus de aceleração ou da renda residual. Você imagina, por exemplo, que você pode ganhar até 30% das pessoas que movimentam esses valores dentro da sua rede de consumo. Você é comissionado pela sua menor equipe. E aí, no caso, tá escrito errado aí na equipe da direita, né? Mas a equipe da esquerda, a equipe da direita. Então, imagina aí que essa equipe da direita fez 5.000 pontos. Você tem aí 30% de comissão sobre esses 5.000 pontos, que te dá aí um valor de R$1.500. Todos esses bônus que eu falei até agora, eles são cumulativos, né? Então, é bem complicado, né, para você entender cada um desses bônus, mas depois que você estiver empreendendo na empresa, você vai entender cada um desses bônus e ver as vantagens de cada um e as vantagens que eles fazem, né, acumulados aí no final do mês. Bom, aqui é o plano de carreira, quando eu falei quando você monta a sua rede de consumo, a partir ali de pontos de grupo, né? Quando você tem aqui um ponto de grupo, seu ponto de geração de 2.000 pontos na sua equipe, você é graduado como Elite Master, 6.000 pontos ali, quando a gente está vendo ali no PG, né? PG 2.000, na última linha. PG 2.000, PG 6.000, 18.000. Quando você atinge esse consumo na sua equipe, você é graduado, por exemplo, ali, Elite Master, 2.000 pontos, Rubi 6.000 pontos, Esmeralda 18.000 pontos e Diamante 45.000 pontos. Ali são as possibilidades de ganho de cada uma dessas graduações. Esses valores são mensais. Então a gente fala ali, por exemplo, de um Elite Master de R$400 a R$1.200, de um Rubi de R$1.000 a R$2.300, de um Esmeralda de R$2.200 a R$6.000 e um Diamante de R$6.000 a R$18.000. E aí começa Diamante Elite, Duplo Diamante, Triplo Diamante, que podem te gerar rendas acima de R$50.000 por mês. As opções de início, né? Como que você inicia nesse negócio? Lembra que eu falei ali que nós temos 3 combos, é o combo Start, combo Executivo e combo Top. O combo Start é um investimento de R$300, onde você pega R$600, né, de produtos. O combo Executivo, R$600, você pega R$1.200. E o combo Top, R$900 de investimento, onde você tem ali R$1.800 em produtos. A diferença básica desses 3 combos, além dessa questão dos valores e da quantidade de produtos, é onde você tem o rendimento residual. Então, no bônus, no BE ali, no bônus de equipe, você vê ali que o menor combo são 10%, o combo executivo 20% e o combo top 30%. Naquele slide, eu vou até voltar aqui para vocês entenderem, nesse slide aqui, onde eu falei que você pode ganhar até 30%, você só ganha 30% da movimentação da sua equipe se você entrar com esse bônus, esse kit, né, o combo top, onde você tem a possibilidade de ganhar 30% do faturamento da sua equipe, né, desse mercado de consumo que você fez, todos os meses. Nós temos agora, nesse mês, uma promoção de um combo Max, que também gera os 30%. Ele faz também ali 1.020 pontos, né? Então, por exemplo, quando a gente falou das graduações, se você convidar 6 amigos, gerando 1.020 pontos, você já bate a graduação de Rubi. Nós estamos também com uma promoção agora de 6 meses
que é um resort onde você abaixa aí a sua qualificação, seus requisitos, né, de pontuação em 6.000 pontos, para que você consiga atingir também essa graduação aí, esses requisitos para essa viagem, né? Uma viagem onde você acumula alguns pontos durante 6 meses, esses pontos são acumulados, né, durante esses 6 meses, e você tem aí uma viagem para um resort aqui no Brasil, com acompanhante, com tudo pago. Mas essa promoção só está valendo agora para consultores, né? Eu vou falar também um pouquinho aqui de cada uma das viagens que a gente tem também. Bom, treinamento. Nós estamos lançando um aplicativo, Black Eagle, que é o aplicativo oficial da empresa, aonde vai ter esses 3 pilares, que é sonho, compromisso e execução. Então, basicamente, é onde você decide aonde você quer chegar, qual o comprometimento que você vai ter com esse sonho e como você vai executar esse sonho. Nós trabalhamos esses 3 pilares, independente do seu grau de instrução, independente do seu grau de conhecimento, você vai ter a ajuda de um sistema onde pessoas estão interessadas que você tenha um bom desempenho. Aqui são algumas sugestões, né, dos produtos que podem vir no seu combo. Ali, como eu falei, é apenas uma sugestão, você pode escolher os produtos. Aqui é a parte legal dessa apresentação. Quando você atinge ali com a pontuação da sua equipe 6.000 pontos, você tem direito a um cruzeiro marítimo aqui no Brasil, com acompanhante pelo litoral brasileiro. Quando você atinge o grau de esmeralda, com 18.000 pontos, uma viagem também com acompanhante para Cancún. Como diamante, uma viagem para Disney. Diamante Elite, Nova York. Duplo diamante para o Tahiti. Triplo diamante é uma viagem 100% personalizada, né? Então, a partir do momento onde você bateu o triplo diamante, com 450.000 pontos da sua equipe, você escolhe para onde você quer ir e a Edo providencia essa viagem para você e para o seu acompanhante. Quando você bate a graduação de duplo diamante, a Edo também ela te dá um carro, hoje é um carro, um Honda Civic novo, quitado. Esse carro não tem nenhum tipo de financiamento, é um carro quitado. Triplo diamante é uma Range Rover Evoque, ou então o valor desse carro em ações preferenciais Itaú, Bradesco e Ambev. Quando nós falamos também da questão de renda residual, a partir do momento onde você tem ali ações que te rendem diariamente ali, ou mensalmente, uma renda residual, nesse caso, é um carro aí por volta de 200 a 250 mil reais aplicados em ações, onde você vai ter um rendimento todos os meses. Uma das coisas que mais me chamou a atenção também é essa questão da liberdade. Então, eu consigo trabalhar de onde eu quero, no horário que eu quero, trabalhar com as pessoas que eu quero, e isso é liberdade. Bom, pessoal, o que eu queria passar para vocês seria essa apresentação, compartilhar hoje a oportunidade que eu faço e também vou colocar aqui no chat nosso um formulário para quem tiver interesse. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou deixar aqui no chat um formulário para que vocês preencham, quem tem interesse em trabalhar comigo. Eu estou fazendo uma seleção de pessoas, onde eu tenho aí a possibilidade de ajudar até 5 pessoas. Então você que tem interesse, gostou dessa apresentação, eu deixei aí um link onde você vai preencher um formulário falando aí da sua situação atual e eu vou te ajudar aí pessoalmente para que você consiga ter um resultado. Bom, pessoal, obrigado pela participação. Muito obrigado mesmo. É a primeira vez que eu estou fazendo aqui um webinar com o Webinar Jam e uma live no Facebook. E espero que vocês tenham gostado. E a gente vai se falando. Tá legal? Boa noite a todos que participaram. Estou vendo aqui que pessoas do Rio de Janeiro, Minas, Recife, Manaus, Curitiba. Tem gente até de fora do Brasil assistindo também. Muito obrigado a todos que participaram, viu? Até mais.